Shalom a todos, boa noite. Estamos exatamente às 9 horas e 21 minutos, graças ao Eterno, na presença de Hashem. Essa noite eu quero compartilhar com os irmãos um pouquinho da porção dessa semana que se chama Netzavim, encontra-se. Netzavim, uma porção que fala sobre um momento em que o povo se encontrava ali prestes a entrar na terra prometida, né? Netzavim, encontra-se, que começa assim, no capítulo 29, verso 9 ou verso 10 da Bíblia João Ferreira de Almeida, Pasuk em hebraico, e diz assim: hoje se encontram aqui todos vocês diante de Adonai, seu Deus, seus cabeças, suas tribos, seus líderes e seus oficiais, todos homens de Israel, com seus filhos pequenos, suas mulheres e os estrangeiros que estão com vocês no acampamento, os cortadores de lenha e os carregadores de água. O propósito disto é que façam uma aliança com Adonai, seu Deus. E é o juramento que Adonai, seu Deus, faz com vocês hoje, para que ele os estabeleça hoje como um povo e seja seu Deus. Como ele disse a vocês, e como jurou a seus antepassados, Abraão, Isaac e Jacó. É maravilhoso analisar esse tema, que é um tema que antecede as festas, as nossas festas, as últimas festas do ano, que é Rosh Hashanah, Yom Kippur e Sukkot. Sukkot já está começando depois do Ano Novo, mas Rosh Hashanah e Yom Kippur são as festas do ano. E é interessante que essas festas de Rosh Hashanah e Yom Kippur, elas nos chamam a atenção a respeito de quem somos nós. E diante do que estamos, as nossas vidas, os nossos problemas, não importa quem somos, não importa a situação financeira, a situação intelectual, de conhecimento, Deus se importa com todos, com todas as pessoas. Por isso ele cita carregadores de água, que era o cargo mais baixo que tinha. Ele cita todos, ele determina que todos os seres humanos são valorosos, inclusive o estrangeiro que está no meio de ti. Ele dá um valor igual a todos. E ele faz uma nova aliança aqui, uma aliança diferente da aliança que ele havia feito no Monte Sinai. Ele faz uma outra aliança aqui. E segundo os sábios, essa aliança que ele estava fazendo ali naquele momento era uma aliança com um povo que não estava no momento da aliança do Sinai, porque toda aquela geração já tinha morrido. Era uma nova geração. Essa nova geração, eles tinham que saber que o pecado leva à morte. Os sábios nos ensinam e dizem: o novo tratado de Bnei Israel era o 7º dia de Adar de 2488, o dia da morte de Moshe. Moshe anunciou a Bnei Israel, os filhos de Israel, assim: hoje eu providenciarei um pacto entre vocês e Hashem, e Deus. Vocês devem jurar que serão seu povo para sempre, enquanto vocês jurarem e
Isto incluirá todas as futuras gerações, até os dias de hoje. Como Bnei Israel, os filhos de Israel, tinha aceito a Torá no Har Sinai, no Monte Sinai, porque Moshe quis. Por que Moshe quis fazer outro pacto com eles? Existem 3 hipóteses aqui do porquê que esse pacto foi feito, essa nova aliança foi feita com o povo que ia atravessar o Jordão e Árden e possuir a terra prometida. E uma delas é a primeira é a seguinte: a maioria dos judeus que estavam entrando em Eretz Israel não estava no Har Sinai. Eles eram filhos daqueles que receberam a Torá no Har Sinai. Moshe quis que esta nova geração também prometesse que guardaria a Torá. Essa é uma das hipóteses, como acabei de falar anteriormente, que essa nova geração também deveria assumir responsabilidade. Deveria ter responsabilidade. A segunda hipótese que se tem aqui pelos sábios é Bnei Israel, os filhos de Israel. O Bnei Israel, o filho de Israel, quebrou a promessa feita no Har Sinai, quando construíram o bezerro de ouro. Assim Moshe pediu uma nova promessa. Essa é a segunda hipótese. No episódio do bezerro de ouro, eles quebraram a aliança com Deus. E novamente a hipótese de que Moshe estava renovando essa aliança, não criando outra, mas renovando essa aliança. E a terceira hipótese é a seguinte: Moshe acrescentou mais um ponto a este trato. Ele disse a Bnei Israel: até agora Hashem, Deus, puniu cada judeu por seus próprios pecados. Até aquele momento Deus havia punido cada judeu, em particular, por seus próprios pecados. De agora em diante, cada um será responsável pelos erros de seu irmão judeu. Se você vir uma pessoa pecando e você tiver como impedi-la, mas não fizer nada, você será punido pelo pecado dela também. Os judeus imediatamente aceitaram se responsabilizar uns pelos outros. Uns pelos outros. O que quer dizer isso? Isso quer dizer fortalecer o fraco na fé. Fortalecer aquele que perdeu as forças. Deus estava suscitando dentro do meio do povo judeu amor ao próximo. Amor incondicional ao próximo. Amor como se fosse a sua própria vida. Corrigir o irmão não quer dizer, irmãos, punir. Quer dizer amar o irmão. Então Deus estava suscitando o amor. A igreja hoje fala de esfriamento da fé. A igreja fala do esfriamento e todos os movimentos de igreja dizem um renovo, um fogo novo. E esse fogo novo que nós vemos ao longo do tempo, ele tem se extinguido toda hora. Porque não tem esse tempero aqui. Não tem essa essência aqui. De um se preocupar pelo outro. De um se preocupar pela correção do outro segundo a palavra de Deus. Os judeus imediatamente aceitaram se responsabilizar uns pelos outros, mas Hashem esperou até eles atravessarem o rio Jordão, antes de punir todo o Bnei Israel, uns pelos pecados dos outros. Ele esperou todo o povo de Israel atravessar o Jordão para aplicar a punição. Ele esperou porque aquela nova geração precisava aprender a obedecer a Hashem, a obedecer Deus, para que Ele mandasse o Mashiach, o nosso Redentor e Salvador. Nós temos aqui, irmãos,
uma situação difícil, porque após esse episódio, Israel pecou muito. Israel foi exilado várias vezes. E num dado momento, irmãos, Israel perdeu sua terra natal. E nós nos tornamos Bnei Anusim, os judeus forçados, os cristãos novos. Nós estamos, irmãos, no Brasil inteiro. Somos muitos aqui no Brasil. Cristãos novos, judeus forçados pela Inquisição, por causa dessa diáspora. Mas existe uma promessa, e todo judeu sabe disso, para os Bnei Anusim. Hashem reunirá Bnei Israel, os filhos de Israel. Moshe prometeu: se vocês pecarem e a maldição do exílio se realizará. No entanto, Hashem não ficará bravo com vocês para sempre. Quando vocês estiverem entre nações estranhas, vocês farão techuvá, vocês retornarão, farão techuvá e escutarão a voz de Hashem, a voz de Deus. A Torá prediz que Bnei Israel com certeza farão techuvá. Os filhos de Israel com certeza retornarão à sua casa. Talvez eles retornem a Hashem por livre vontade, por fé, por amor, por a conversão firme da palavra de Deus e pela fé no Mashiach. Talvez retornem por amor de Deus. É assim que diz. Talvez eles retornem por vontade própria. Quando vocês fizerem techuvá de todo o coração, Hashem acabará com sua servidão. Ele terá misericórdia de vocês e os reunirá dentre todas as nações pelas quais ele os dispersou. Ele levará vocês de volta a Eretz Israel, a terra de Israel, de seus antepassados, para que possam herdá-la, além das 7 nações que vocês conquistaram na época de Yehoshua. Vocês dominarão ainda mais 3. Então possuirão a terra das 10 nações, como Hashem prometeu a Abraão. Houve uma promessa, irmãos. Houve uma promessa para o povo de Israel. E essa promessa, ela vai ser cumprida na pessoa do Mashiach. Há uma pergunta aqui, irmãos. Há uma pergunta bem estranha para muitos, mas para muitos que não entendem a vida judaica. Mas para um judeu, ela é uma pergunta muito conhecida. A pergunta é: quando o Mashiach virá? Quando o Messias virá? Quando é que ele vai vir? Todos nós perguntamos isso, mas muitas pessoas não sabem que essa pergunta também é feita também pelo judeu. Para o cristão é quando o Mashiach retornar, mas para o judeu é quando ele virá. É uma mesma pergunta, mas com diferentes aspectos. E a pergunta é a seguinte: Mashiach está pronto? Nós também? Essa é a pergunta. Mashiach está pronto? Nós também? Olha o que diz aqui o Midrash. Bnei Israel temeram e se assustaram depois dos vários castigos que escutaram. Quer dizer, escutaram, temeram e se assustaram. Depois daquelas várias promessas de castigos que foram faladas ali por Moisés. E continua o Midrash.
Em Netzavim, Moshe lhes diz: não tenha medo, vocês sobreviverão, pois finalmente Mashiach chegará e trará a redenção. E a pergunta é a seguinte: e quando isso acontecerá? Nós não sabemos bem. Esse segredo pertence somente a Hashem, é o que diz o Midrash. Rabi Yehoshua, certa vez, viu Mashiach aparecer. Ele perguntou: quando você virá? Quando vai ser? Pergunta que todos nós fazemos: quando é que o nosso Mashiach retornará? Eu virei hoje, ele responde. Essa é a resposta que você vai ter do nosso Deus, vai ter do Filho de Deus hoje. Ele vai dizer para você: eu virei hoje. Mashiach lhe disse com firmeza, falou com firmeza, falou com autoridade. Ele disse com autoridade: eu virei hoje. Mas o dia passou e Rabi Yehoshua foi tomado por grande tristeza, pois não havia sinal de que Mashiach estivesse a caminho. E Rabi Yehoshua se sentiu desanimado e sozinho. Quantos crentes, quantas pessoas não começaram na caminhada com fé, com fogo no coração, e desanimaram no meio do caminho, porque essa pergunta não foi respondida? Quantas pessoas? E segue o Midrash dizendo assim: Rabi Yehoshua ben Levi pensou: Mashiach já devia ter chegado, ele deve ter me enganado, estou começando a ficar assustado. Mas os sábios explicaram o que Mashiach quis dizer, e essa é a grande explicação que devemos guardar no coração. O que foi que Mashiach quis dizer quando disse: eu virei hoje? Ele virá hoje sim, para mim, para você, agora, nesse momento. Se escutarem Hashem, hoje mesmo virei. Se escutarem Deus, hoje mesmo virei. Essa é a resposta. Se escutarem Deus, se escutarem Hashem, hoje mesmo virei. E assim diz a palavra, quando todos estavam esperando Mashiach, ansiosos ali na sinagoga, diz em Lucas capítulo 22 e 23, há quase 2000 anos atrás, essa expectativa já existia. E a palavra do Eterno diz assim, em Lucas capítulo 4, do verso 14 ao verso 22. Lucas capítulo 4, do verso 14 ao verso 22. E Yeshua voltou para Galil, no poder do Ruach HaKodesh, do Espírito de Deus. E relatos a respeito dele foram espalhados por toda a região. Ele ensinava nas sinagogas deles, e todas as pessoas o respeitaram. Foi a Nazareth, onde havia sido criado, e no Shabat se dirigiu à sinagoga, como de costume, era o costume dele estar na sinagoga todos os Shabats. Levantou-se para ler. Ele foi dado o rolo do profeta Yehoshua, profeta Isaías. Abriu o rolo e encontrou o lugar onde está escrito: o Espírito de Adonai está sobre mim. Portanto, ele me ungiu para anunciar boas novas aos pobres. Enviou-me para proclamar liberdade aos presos e recuperar a vista dos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano do favor de Adonai. Depois de fechar o rolo e devolvê-lo ao Shamash,
ele se sentou. Os olhos de todos os presentes na sinagoga estavam fixos nele. Ele começou a falar-lhes: hoje, como vocês ouviram hoje, você viu? Você prestou atenção? Se ouvires a voz de Deus hoje, Ele vem, Ele já veio. Se escutares a voz de Deus, de Hashem hoje, Ele já veio, Mashiach já veio. E diz assim a palavra, Ele começou a falar-lhes: hoje, como vocês ouviram a leitura, esta passagem do Tanakh, do Velho Testamento, como é chamado, foi cumprida. Todos falavam bem dele e estavam admirados com as palavras empolgantes que saíam de sua boca. Até se perguntaram: este pode ser o filho de Yosef, o filho de José? De tamanho era o espanto daquelas pessoas pela presença do Espírito de Deus sobre aquele homem chamado Yeshua. Aquele Mashiach veio hoje para todos aqueles que estavam naquela sinagoga. Nós estamos a caminho do Yom Kippur, de Rosh Hashanah e do Sukkot. Yom Kippur quer dizer Yom, dia, purificação, juízo. Rosh Hashanah quer dizer, Rosh quer dizer cabeça, Hashanah, ano novo, cabeça do ano. E Sukkot, festa de tabernáculos. Pergunto a você hoje: o Mashiach já veio ou demora na sua vida? Quero orar com você esta noite. Quero orar com você esta noite e clamar ao Eterno que, se Ele não veio ainda na sua vida, que nesta noite, pelo poder do Espírito de Deus, Ele venha na sua vida e te enriqueça com misericórdia, e te enriqueça com amor ao próximo, e te enriqueça com amor a Israel. Quero orar por você, pela sua casa, pela sua família esta noite, e clamar a Hashem, a Deus, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, que tenha misericórdia de sua vida e te livre de todo mal, no nome de Yeshua. Pai, Avinu Malkeinu, Shavah Shamayim, nosso Deus e nosso Pai, nós invocamos o Teu santo e poderoso nome, Senhor, como ali, Senhor, no Sinai. Ó eterno Deus de Abraão, Isaac e Jacó, Senhor, ouve, Senhor, hoje, Senhor, o clamor do Teu povo, que enfrenta, Senhor, dura serviço, os ataques, Pai, as doenças, Pai, e toda sorte de sofrimentos. Não só o povo de Eretz Israel, na terra de Israel, mas todos os povos, Senhor, que encontram refúgio em Teu santo e poderoso nome, Pai. Todas as famílias, Senhor. Hoje não existe mais judeu e gentil. Hoje somos uma nação só, um povo só, Pai. Por isso nós queremos clamar, Senhor, para todos os homens e mulheres que encontram refúgio no Teu poderoso santo nome. Vem, Senhor, sobre as nossas vidas, derramar do Teu Espírito, Pai, para que possamos, Senhor, aguardar o Olam Rabá, Senhor, Senhor, e viver contigo na eternidade. No nome de Yeshua, o Messias. Amém. Shana Tová a todos. Shana Tová o Metuká. Um ano bom e doce.